Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira e nessa aula você vai aprender o que é mais importante para entender mecânica dos solos. O solo ele é composto por grãos, também água e ar, na maioria das vezes. São esses os três elementos que a gente vai trabalhar sempre: grãos, água e ar. Então, olha só, eu já falei, mas é importante colocar aqui. Ar e água juntos são chamados de vazios. Pode ser que o vazio só tenha ar, pode ser que o vazio só tenha água, pode ser que o vazio tenha os dois, tá? A gente vai ver mais pra frente que quando a água preenche todos os vazios, a gente fala que o solo está saturado, porque todos esses vazios, os espaços entre os grãos, estão preenchidos por água. E os grãos também são chamados de sólidos. Esse entendimento ele é fundamental para você conseguir fazer todos os cálculos, para você compreender os índices. Tudo está baseado nesses três elementos. E o que acontece quando falta um, o que acontece quando tem mais de um do que do outro, tudo é baseado nesses três elementos, tá bom? Vamos começar entendendo os índices físicos. Por exemplo, quando a gente fala de peso, o ar ele tem peso. Bom, você pode até dizer que o ar tem certo peso, mas ele é desprezível. Se a gente comparar o peso do ar com o peso da água e dos grãos, então o ar é desprezível. E isso já traz algumas implicações. Por exemplo, quando a gente fala de peso seco, eu tenho aqui um solo, o peso seco dessa amostra de solo é apenas o peso dos grãos. Então, quando eu tiro a água, o que sobra? Só o peso dos grãos. Lembra que a gente tem os três elementos: ar, água e grãos. O ar, eu já estou falando que o peso dele é desprezível. Se eu falo de um peso seco, o que está acontecendo aqui? A água, ela evaporou, fez algum procedimento ali em laboratório para tirar a água. Então, se é seco, não tem água. E então só sobra o peso dos grãos. É bom ter essa diferenciação para você saber quando aparecer em um enunciado, quando aparecer uma fórmula, você saber diferenciar. Muitas vezes, seco, ele vai aparecer como a letra D de dry, né? Dry, que é seco em inglês. Então é muito importante saber isso. Quando aparecer a letra D, seco, só o peso dos grãos. Isso não é a mesma coisa para volume, tá? O volume seco, você não pode dizer que é o volume só dos grãos, porque o volume de ar, ele é importante. O volume de ar não é desprezível, é só o peso do ar que é desprezível, tá? Beleza. E quando falar sobre peso natural, o que é o peso específico natural, por exemplo, do solo? Aí sim está considerando tudo, tanto o peso dos grãos quanto o peso da água, beleza? Quando a gente vai calcular os índices físicos, a gente vai calcular através de algumas fórmulas. E eu separei aqui as fórmulas mais básicas, né? Porque você pode ter variações dessas fórmulas juntando uma com a outra, mas 4 fórmulas aqui que são importantes você decorar, porque muitas vezes o professor ele vai te pedir, numa prova, por exemplo, ele vai te pedir para você calcular e às vezes não te dá a fórmula. Então, se eu fosse te falar para você decorar, algumas fórmulas seriam essas aqui. Primeira, o índice de vazios. O que é o índice de vazios? Bom, a gente já falou que o vazio ele é composto por ar e água, tá? O que não é vazio? A parte sólida. Então, o índice de vazios ele é representado por essa letra E e é calculada pelo volume de vazios. Lembra que o peso do ar ele é desprezível, mas o volume não. Então, quando se fala de volume de vazios, é volume de água mais volume de ar, ok? Dividido pelo volume de sólidos, que são os grãos. Dificilmente você vai ver G como índice. Você vai ver VS, que é de sólidos. Quando tiver então essa letra V embaixo, é vazios. Quando tiver a letra S, é sólidos. O que mais? Porosidade. Porosidade, você já deve ter ouvido falar essa palavra, né? Porosidade, quando você tem ali
por exemplo, alguma coisa. Isso não em solos especificamente, mas isso aqui é meio poroso, ele tem vários buraquinhos, então tem a ver também com os vazios. No caso, a porosidade é calculada pelo volume de vazios dividido pelo volume total. Quando não aparece nenhum índice aqui, nenhuma letra embaixo da letra principal, aqui você pode considerar que é o volume total, ok? Quando só aparecer V, é o volume total. Então, porosidade, volume de vazios dividido pelo volume total. O que mais? Saturação. Lembra que eu falei que quando a água preenche todo o vazio, o solo ele fica totalmente saturado? Então, a saturação é o volume de água, volume W, esse W aí se refere ao water, né? Que é a água, dividido pelo volume de vazios. Ou seja, quando a água preenche todos os vazios, o que acontece? O volume de água é igual ao volume de vazios. E aí, essa equação aqui, essa fração, ela vai ter resultado 1. Ou seja, a saturação ela chega no máximo a 1. Pode ser representada também em porcentagem. Então, por exemplo, deu 0,7. Vai falar que a saturação é de 70%. Deu 1, saturação de 100%. Aí o solo está saturado. Ok? Mais uma coisa importante é a umidade. A umidade não tem relação só com os vazios, mas está relacionado com o peso de sólidos, ok? Então, a umidade é a relação do peso de água dividido pelo peso dos grãos, que é o PS, peso de sólidos, ok? E é representado pela letra W, umidade. Eu já vi também com a letra H, mas normalmente é W mesmo. Beleza, então vamos fazer um exemplo. Uma amostra de solo de 75 gramas com umidade de 16% foi acrescida de água até preencher um recipiente de 500 ml. Calcule a massa específica da suspensão. Foi dado o ρ, esse ρ aqui é massa específica, tá? ρ é massa específica. S, lembra o que é S? Sólidos. Então, significa que a massa específica dos grãos dessa amostra é 2,8 gramas por centímetros cúbicos. E o ρ W é a massa específica da água. 1 grama por centímetro cúbico. A gente sabe, né? Por exemplo, 1 litro de água tem 1 quilo. Então, 1 quilograma para cada 1.000 centímetros cúbicos. Desculpa. 1 quilograma para cada 1.000 centímetros cúbicos. Como o quilograma tem 1.000 gramas, então fica 1 para 1. 1 grama para cada centímetro cúbico. Às vezes eu faço essa analogia do litro para quilo, porque é algo que eu lembro do meu dia a dia. Então fica mais fácil de eu decorar, tá? Então vamos lá, ó. O que a gente tem de informação? A amostra de solo é de 75 gramas. Quando ele fala solo aqui, ele está considerando o peso, ou no caso aqui massa, né? A massa dos grãos e também a massa de água que tem nesse solo. Até porque tem uma umidade de 16%. Se a umidade fosse de 0%, aí a gente consideraria que o peso, que o solo estaria seco. Mas não, você tem umidade, então é porque tem um pouco de água aí. E aí o que aconteceu? Pegou esse solo e acrescentou água até preencher um recipiente de 500 ml. Então a gente sabe que o volume final do solo, somando com a água, né, vai chegar a 500 ml. Ele quer a massa específica da suspensão, que é esse conjunto total. Beleza. Então, a massa específica da suspensão vai ser a massa total dividido pelo volume total. Por que ele chamou de suspensão? Você imagina aí um solo, né? Dentro de um recipiente com água, ele vai suspender, ele vai flutuar, vamos dizer assim, né? Com muita água. Então, essa suspensão é o conjunto grãos e água. É o solo total. Então, essa massa específica da suspensão vai ser massa sobre volume, massa total, que é sólido mais água, e o volume total.
é a capacidade do recipiente. Então, você pode pensar, mas tem ar, não tem ar? A gente sabe que o volume total é 500 ml. Ele já falou isso pra gente, porque ele preencheu os 500 ml. Então, nosso desafio está aqui, ó, determinar a massa de sólido e a massa de água que tem nessa amostra. Vou diminuir aqui só para ter um espaço melhor. A gente sabe que a umidade é a massa de água sobre massa de sólidos. Ah, mas quando eu dei a fórmula era peso de água sobre peso de sólidos. Dá na mesma, né? O peso é massa vezes gravidade. Se eu fizer massa vezes gravidade em cima, massa vezes gravidade embaixo, vai cortar gravidade com gravidade. Então a gente pode usar a mesma fórmula usando massa. Bom, a umidade a gente já sabe, é 16%, né? A massa de água, qual que é a massa de água? É a massa total menos a massa de sólido. Então, lembra que quando eu falei aqui, ó, essa amostra de 75 gramas é o total. Aqui tem água e tem sólidos. Se eu quero a massa de água, vai ser 75 menos a massa de sólidos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero isolar a massa de sólidos. Eu quero descobrir o valor da massa de sólidos. Então, eu estou colocando todo mundo em função da massa de sólidos. Beleza, embaixo é a massa de sólidos. E aí, a gente sabe que a gente pode separar essa fração, né? Você tem ali um denominador em comum, vou separar a fração porque eu vou passar o menos 1 para o outro lado, porque eu quero isolar a massa de sólidos. Então eu passo a massa de sólidos para cá, multiplicando. Depois passo esse W mais 1 dividindo. O que acontece? O W era 0,16, mais 1 vai dar 1,16. Então, 75 dividido por 1,16, a nossa massa de sólidos, ou seja, de grão, tem 64,66 gramas. Beleza? Ok, então, se tem isso de sólidos, quanto que tem de água? Aqui tá fácil, né? Então, eu vou colocar aqui algumas fórmulas, né? ρS, massa específica dos sólidos, é a massa de sólido dividido pelo volume de sólido. Então, eu vou calcular agora o volume de sólido. Passa o volume para o outro lado. Massa de sólido dividido por ρS, que é a massa específica do sólido. A gente já tem a massa de sólido, 64,66. A gente já sabe o 2,8, que é o ρ, foi dado aqui, ó, massa específica de sólidos, foi dado aqui. Então, o volume de sólidos é de 23,1 centímetros cúbicos. Lembra que quando ele falou desses 75 gramas aqui, ele estava falando da água inicial. Então, por que eu estou calculando aqui o volume de sólidos? Porque eu não quero saber somente o volume de água que tinha inicialmente. Eu quero saber o volume de água que tem no final, para poder calcular o peso final da água, tá? Então, o peso, a massa, na verdade, da água. Então, eu estou calculando a massa de sólido e o volume de sólido para eu conseguir calcular o volume de água e aí sim a massa da água, ok? Então, volume de sólido 23,1 centímetros cúbicos. O restante, para chegar nos 500 ml, o restante vai ser 500 menos 23,1. Então, 476,9 centímetros cúbicos. Lembrando que ml e centímetros cúbicos são equivalentes. Cada ml tem 1 centímetro cúbico. Cada litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, cada litro tem 1000 ml também. Eles são equivalentes. Calculando o volume de água, fica fácil calcular a massa específica da suspensão. Por quê? A massa total vai ser a massa de sólidos que a gente já encontrou, 64,66, e a massa de água, lembra que é 1 grama por centímetro cúbico? 1 grama por centímetro cúbico? Então, vai ser o mesmo valor. É só a gente pegar 1 grama está para 1 centímetro cúbico, então X está para 476,9, que vai dar, o X vai dar 476,9. Não precisa nem fazer nenhuma conta,
pode vir direto, porque a massa específica é 1. Então a gente tem aí a massa total dividido por 500, que está em centímetros cúbicos, tá? 500 ml, aqui é o nosso volume total. Então a gente tem a nossa massa específica de suspensão, 1,8 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Percebe que está aí entre esses dois valores, está entre o ρW e o ρS, porque ele juntou, né? Ele juntou solo ou sólido com água, sendo que tem muito mais água, então é normal que a massa específica seja muito mais próxima à massa específica da água do que a massa específica dos grãos. Essa é uma análise importante para você fazer também, para ver se não errou, se não, às vezes comete um erro absurdo, e você consegue verificar apenas fazendo essa análise simples. Qual a análise? Vou repetir. Eu encontrei 1,08, está muito mais próximo da massa específica da água do que a massa específica de sólidos. Por quê? Porque tem muito mais água do que sólidos, então isso era esperado mesmo. Beleza? Então esse foi o exercício, um abraço, bons estudos a todos e tchau!